Oiê! Seja bem-vindo a mais um Papo de Costura. E hoje eu quero te perguntar: você já pensou em desistir da costura porque você achou difícil demais? Eu tenho algo para te falar sobre essa linda jornada. Vem, vamos conversar sobre isso? Oi, eu sou a Lu, professora de arte, de patchwork e costura criativa, e hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês a respeito de aprendizagem. Hoje eu quero conversar com vocês sobre ensinar costura. Eu não só ensino, eu já falei outras vezes, eu também muito aprendo. Talvez eu mais aprenda do que ensine. Pelo seguinte, todas as vezes que eu repito uma ação de mostrar para alguém o que ela precisa fazer, eu também estou aprendendo. Aprendendo porque eu estou refazendo e aprendendo porque eu estou observando a dificuldade de quem está à minha frente. Eu vou ser mais prática. Por exemplo, quando uma pessoa me procura querendo aprender a costurar, na época que eu tinha o ateliê físico, a pessoa chegava e eu perguntava: você tem alguma noção de costura? Aí, às vezes a pessoa falava assim: eu costuro roupa, eu faço roupa para criança, eu faço roupinha de cachorro, eu faço roupa para adulto. Isso já é uma pessoa, na minha cabeça, uma pessoa que já tem uma prática com costura. Então ela sabe sentar a máquina, sabe passar linha, sabe usar uma overlock. Entende? Eu já começo ali a traçar o plano de ensino do patchwork, da costura criativa, que são passos às vezes um pouco diferentes, principalmente o patchwork, que sempre lida com a precisão, né? Precisão no corte, nos encaixes. Às vezes tem alguns projetos do patchwork que faz necessário riscar para que a costura seja feita exatamente naquele local, enfim. Agora, quando chegava para mim uma pessoa e dizia assim: não tenho a menor noção, não sei como passar a linha numa máquina, não sei passar a linha numa agulha, então eu já tinha que ter uma nova metodologia para atingir o sucesso ali daquela pessoa aprender a costurar. Por que eu tô falando isso com vocês, né? Sobre essa questão de ensinar e aprender. Eu não tenho mais ateliê físico, mas eu sentia muita necessidade de ensinar o que eu sei. E numa conversa com as minhas filhas, elas falando sobre quantas pessoas eu já consegui trazer para esse mundo da costura, em várias situações, tá? Aí as questões pessoais de cada um não é o que eu quero colocar hoje. O que eu quero colocar para vocês hoje é essa questão da barreira, sabe? Da aprendizagem, até onde eu vou, eu não consigo, enfim. Então, conversando com as minhas filhas, elas começaram a pontuar, não é, os momentos em que eu tinha mais proximidade com essas alunas, as maiores dificuldades. E eu já há algum tempo, muito antes até de não ter mais o meu ateliê físico, eu pensava em aulas virtuais. Eu fazia um curso numa faculdade e naquela época tinha uma disciplina na faculdade que chamava EAD, Educação à Distância. E eu fiquei apaixonada, porque era algo assim muito interessante. E essa faculdade que eu fazia era ensino à distância. Eu achava muito interessante a forma de aprender. Tínhamos os módulos, tínhamos que ler, fazer atividades. Para cada atividade tinha uma série de perguntas que tínhamos que responder, todas elas muito contextualizadas. E para cada dificuldade eu tinha acesso a um número 0800 para conversar com o professor. E era tão interessante que a conversa com o professor só podia acontecer se eu tivesse feito a leitura dos módulos, porque senão eu não conseguia conversar com ele sobre o assunto. Não era ligar para o professor e ele me explicar. Eu tinha que ligar para o professor, para esse número 0800, e eu já ter tido contato com o assunto para eu mostrar para ele quais eram as minhas dificuldades para eu conseguir responder às atividades. E depois dali eu tinha provas, eu tinha atividades que eram avaliadas, que eu enviava por e-mail,
E eu tinha provas presenciais também. Mas eu achava naquela época esse tipo de aprendizagem incrível. Porque acontecia no meu momento. Naquela época eu trabalhava em escola, eu não tinha ateliê, mas eu já fazia muito artesanato. Crianças, minhas filhas eram pequenas, então eu tinha um tempo muito cheio de compromissos e eu estudava nas horas vagas. Então eu já começava a pensar sobre essa questão da aprendizagem no meu momento e não naquele momento que eu tinha que estar na faculdade. O único momento nesse período de aulas que eu fazia que era crucial eram os momentos das provas presenciais que eu precisava estar lá no dia certo, no horário certo. Fora isso, eu não conseguia fazer prova. E ainda assim, se por algum motivo eu não conseguisse fazer aquela prova, eu tinha a oportunidade de fazer uma segunda chamada. E aí tinha uma data certa para aquela segunda chamada daquela prova X. Então você vê, o ensino à distância, ele é possível. E por que eu estou falando isso aqui com vocês hoje? Pela questão de algumas pessoas às vezes acharem impossível aprender a costurar. É possível, depende de duas situações. Uma, você querer. E a segunda, você seguir quem realmente esteja disposto a te ensinar. E por que eu estou falando isso? As minhas aulas aqui no YouTube não são aulas curtas, não são aulas pequenas, são aulas até bem longas, porque eu como professora, eu fico pensando na dificuldade de quem está fazendo. Quem já costura, quem já é da área do artesanato e vem para o canal com a curiosidade de fazer um projeto diferente, ela tem um jeito de fazer diferente, vou lá ver como faz. Ela tá disponibilizando um molde que eu não tenho, vou lá pegar. Essas pessoas, elas entram e saem do canal com muita rapidez, pegam o que querem e vão. Mas o meu foco, e tá tudo bem também isso, sabe, gente? O meu foco é realmente levar conhecimento, levar oportunidade para quem está querendo realmente aprender. Para quem não teve oportunidade, quem não teve acesso presencial. E é possível sim aprender pela internet, é possível sim você com atenção e com toda a tecnologia à nossa mão. Celular, televisão, tablet, você pode se comunicar comigo deixando mensagem por e-mail, enfim. Existe uma série de possibilidades de tirar dúvidas. Se fizermos uma analogia aí do nosso passado, as pessoas que regulam a idade comigo, mais ou menos aí que estão na área dos 40, 50 anos, vão se recordar. Para que pudéssemos estudar sobre alguma coisa, a nossa maior fonte de pesquisa era biblioteca e livros. E hoje nós temos acesso ao YouTube, que é uma biblioteca virtual para todos os assuntos. Nós temos acesso a ChatGPT, nós podemos dar um Google e pesquisar, e através do Google ele te direciona onde você pode saber mais sobre o seu assunto pesquisado. Enfim, não há motivo de se colocar na situação de não consigo aprender X coisa, não tenho acesso a tal coisa. É possível, talvez não seja tão prático, tão fácil. Outra questão, eu já ouvi de algumas pessoas, aprender à distância é meio solitário. Você não tem aquele grupo ali de sala de aula, um grupo de amigos, acesso ao professor ali pertinho. E essa é uma grande dificuldade até minha, por isso os meus vídeos são longos. Porque, por exemplo, quando eu estava mostrando nos meus vídeos sobre caseado, quando eu ensino caseado presencialmente, a aluna está ali do meu lado, ela está fazendo. Primeiro eu mostro como faz, deixo a aluna fazer para eu perceber as dificuldades dela. E depois eu vou pontuando naquilo que eu vi sobre a dificuldade dela. Então, todos os detalhes que eu mostro nos meus vídeos sobre caseado, que pode parecer para alguns algo muito extenso, é porque eu já tenho essa bagagem, esse contato com dificuldades de diversas pessoas que tentaram
casear e começaram a aprender comigo, e eu via essas dificuldades ali presencialmente. Então eu trago para os vídeos as experiências que eu tive em ateliê, em sala de aula, sabe? E isso pode parecer para alguns algo desinteressante, mas para quem realmente está aprendendo é ouro, ouro em pó para vocês. Eu quero deixar claro para vocês que, na minha opinião, ensinar além de ser algo que vai além da técnica, é algo que precisa de paciência, sabe? Desse olhar criterioso. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui nesse papo de costura, nessa reflexão do papo de costura de hoje, é sobre isso, sobre você não desistir, sobre você conseguir enfrentar essas dificuldades. E aí eu quero abrir para vocês uma questão pessoal. Eu tenho conhecimento sobre o que eu ensino. E eu também, como sou professora e através dos estudos de faculdade, eu aprendi a perceber no meu aluno a maior dificuldade e tentar ser ali uma promotora de aprendizagem, mas através da dificuldade do meu aluno. Então eu preciso observar. Mas, gente, eu tenho que confessar para vocês a minha grande dificuldade em estar aqui com vocês, em saber para onde eu olho, se eu olho para a câmera, se eu olho para mim no celular, se qual o posicionamento das minhas coisas aqui, como que eu coloco, como que eu distribuo, enfim, luz, edição, todos os moldes que eu tenho, que eu já criei ali na sala de aula, cortando papel. Às vezes uma aluna chegava: ah, Lu, eu quero fazer uma mochila, mas eu quero uma mochila para o meu neto. O meu neto tem 3 aninhos e ele é baixinho, ele é gordinho, ou é para levar para natação. Então tinha uma série de características ali específicas. E aí a gente ia montando aquilo ali, eu cortava e a aluna fazia o projeto. E aí hoje aqui no YouTube, como que eu trago essa modelagem para vocês? Se eu preciso estudar como digitalizar os meus moldes. Isso para mim tem sido um grande desafio. Eu trago as aulas para vocês, mas eu também estou estudando muito. Eu tenho tentado melhorar a cada vídeo. O meu canal é muito recente, é muito novinho, tem cheirinho de bebê, posso dizer assim, mas eu não deixo de estudar nem um dia. A minha filha é fotógrafa, ela me orienta muito sobre luz, sobre posicionamento da câmera, e assim, todas as dicas que vêm são muito bem-vindas e eu aceito, porque eu também estou nessa jornada e eu entendo a dificuldade de quem está aprendendo, porque eu também passo por essas dificuldades do lado de cá. Pode parecer para quem está assistindo que eu sou mais uma nessa multidão, né, que existe no YouTube, de produtores de conteúdo que estão fazendo naturalmente. Eu não estou fazendo naturalmente. Eu estou enfrentando ainda muitos desafios. Os desafios da edição, os desafios de saber posicionar a câmera na hora de filmar um detalhe na costura, enfim. Eu estou aqui tentando. E o que eu quero deixar para vocês aí, de pedido até, não desistam. Tragam as pessoas que vocês conhecem, que queiram aprender a costurar. Eu tenho feito projetos aqui no canal, posso dizer que simples, tá? Se eu não me engano, o único projeto que eu trouxe até agora um pouco mais elaborado pela questão de materiais foi a capa para o tablet, que eu usei a transporte duplo e eu usei o material Montana. Mas os outros projetos que eu trouxe até agora são projetos simples, tá?
E talvez até eu não tenha atingido tantas visualizações e pessoas no canal por serem projetos simples. Mas eu não desisto de chegar até as pessoas que estejam querendo aprender. Projetos mais elaborados, eu tenho sim eles para mostrar. Projetos autorais também tenho bastante, tá? Não são poucos. Mas como eu disse a vocês, eu também estou aprendendo a digitalizar e trazer o meu melhor para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo de costura. Eu vou deixar para vocês uma dica para quem está começando sobre a utilização da régua palito. E eu espero que vocês gostem. Oi, pessoal! Vim trazer para vocês algumas informações a respeito do cortador circular. Quero mostrar para vocês que quando a gente vai usar o cortador circular, a gente aciona aqui, ó. E aí a lâmina sai, e aí você vai conseguir fazer o corte. Quando você acaba de cortar, você volta com esse botãozinho e a lâmina trava, ó, não tem mais contato com a lâmina. Essa lâmina, você pode, quando ela acaba o fio dela, você pode comprar uma outra lâmina e troca por aqui, ó. Solta esse parafuso e aí você solta isso aqui e encaixa uma nova lâmina. E cuidado na hora de descartar essa lâmina, tá? Eu costumo colocar todas as lâminas que eu vou trocando, eu coloco dentro de um vidro e deixo guardado aqui em casa. E de tempos em tempos eu descarto no vidro, tá? Bom, isso com relação ao cortador circular. Agora uma coisa importante na hora de cortar. Eu vou fazer um corte aqui e vou mostrar pra vocês, ó. Vou abrir aqui pra fazer o corte. Eu vou posicionar minha régua. Olha, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu tecido alinhado e eu vou fazer o corte aqui que eu quero tirar essa beiradinha aqui. Então, olha, eu vou posicionar minha régua nessa linha aqui, olha. Observa que o cortador circular, ele sempre faz o movimento de ida. Não ficou o suficiente, por exemplo, o seu cortador não tá muito bom e você não conseguiu cortar, você faz de novo o movimento de ida. Nunca faz movimento de vai e vem, vai e vem. Nunca faça isso, é sempre o movimento de ida. Então, se você precisa fazer um corte, você faz o movimento de ida, tá? Se o seu cortador tiver com a lâmina bem boa, ele vai cortar com muita facilidade. Se o cortador tiver com a lâmina ruim, aí já é hora, quando não estiver cortando o tecido, é hora de trocar. Lembrando que o tecido, você consegue cortar com um cortador de 45 milímetros até 6 tecidos. Então, você pode dobrar ele 3 vezes que você consegue fazer um corte com 6 tecidos tranquilo. Mas aí, sempre a sua mão vai estar posicionada aqui por cima para você poder fazer o corte. Na hora de fazer a costura, você não pode deixar o tecido assim ou assim. Então, você tem que deixar o máximo que você puder bem rente aqui, ó. Tá? E uma coisa importante é o alfinete. Você colocar o alfinete nessa posição aqui, ó. Se a sua costura vai vir se a costura vem aqui, olha, ó, essa é a posição do alfinete, essa é a posição correta. Agora, se você coloca o alfinete desse jeito, olha, como muitas pessoas fazem, a chance de você se machucar na hora que você tá costurando é muito grande, olha. Isso aqui atrapalha, tá? Então, desse jeito aqui não é legal. Então, o correto é você fazer desse jeito aqui. Isso aqui vai ser muito importante quando nós estivermos costurando mais à frente bloquinhos de patchwork, tá? Outra coisa, eu preciso fazer a costura reta e eu não tenho segurança para fazer a minha costura. O que eu posso fazer? Então, se eu tenho que fazer a costura reta e eu não tenho muita segurança, eu posso fazer o uso da régua palito. Então, se a minha costura tem que ser feita nessa posição, eu quero costurar aqui, eu coloco o meu tecidinho aqui. Com a mão do coração, eu vou posicionar a minha régua aqui, ó, bem rente.
E com a outra mão eu vou fazer o meu risco, olha. E aí, eu vou alfinetar. E vou passar a costura. A costura no pé de máquina, olha. E aí, vai passar toda a costura aqui. Certo? Bom, isso aqui você pode usar a régua palito. Você também pode usar esse imã que coloca na máquina. Eu vou mostrar pra vocês na máquina. Quando você coloca esse imã na máquina, o pezinho de máquina vai estar assim, olha. E ele vai direcionar a sua costura. Você não vai costurar errado, ele vai sair bem retinho. Ok? Às vezes a gente só precisa ouvir: calma, vai dar certo. Calma, respira. Faz mais uma vez. Tenta de novo. Toma um café. Vamos beber uma água e daqui a pouco a gente continua. Isso pode ser motivacional. E é isso que eu quero deixar para vocês. Esse tesouro de calma, respira. Vamos fazer de novo. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo de costura. É um momento em que eu trago reflexões, eu trago as minhas limitações, as minhas descobertas, e eu trago dicas de costura fora da aula do canal. Eu espero vê-los novamente na próxima semana. Tchau!